donos da bola, tá no ar. A partir de agora a gente já vai direto pra toca, porque de lá temos ao vivo, olha o Gui aí, ó, ao vivaço na tela da Band. Isso é um momento histórico pro moleque Gui. É um momento histórico, agora ostentando momentaneamente, tomara que fique depois do período, ostentando nada mais, nada menos que o olho da Band sobre o coração. Que coisa linda, Gui. Boa tarde, bem-vindo. Pois é, HG, coisa linda. Boa tarde pra você, boa tarde ao telespectador da Band. E é isso, HG, a gente tá aqui na frente da Toca da Raposa, porque daqui a pouquinho o atacante argentino Lautaro Dias vai ser apresentado oficialmente pelo Cruzeiro, vai conceder a sua primeira entrevista coletiva aqui na Toca. Lautaro faz parte desse pacotão de reforços da nova era do Cruzeiro, da era Pedro Lourenço, do Pedrinho. Para contratar ele, o Cruzeiro teve que desembolsar aí 3 milhões de dólares, viu? O contrato dele vai até 2028. Antes ele defendia o Independente Del Valle e ele chega ao Cruzeiro, HG, com aquele status de Mister Sul-Americana, aquela experiência que todo mundo gosta de ter no seu elenco. Então o contrato até 2028 para o Lautaro Dias, 3 milhões de dólares, mais ou menos 16 milhões de reais aí. E daqui a pouquinho, ele vai dar a sua primeira entrevista coletiva vestindo a camisa do Cruzeiro. Mas, HG, além da entrevista coletiva, o Cruzeiro ele também já se prepara para encarar o Corinthians no próximo domingo, tá? A Raposa treina hoje às 4 da tarde e amanhã pela manhã fecha a sua preparação para o duelo importantíssimo desse final de semana. O Cruzeiro está 100% em casa e quer manter assim. Eu preparei uma reportagem sobre o jogo, sobre o momento do Cruzeiro e sobre o que a torcida espera desse jogo. Vamos conferir. Fernando Seabra, tá tirando leite de pedra ou é mais um professor Pardal? Até aqui, o técnico celeste tem 57% de aproveitamento. Venceu 9 jogos, empatou 4 e perdeu 5. Mas apesar do maior número de vitórias, após a derrota para o Criciúma, a pressão sobre o treinador aumentou. Desempenho muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, não estamos satisfeitos, precisamos reconhecer que fizemos um segundo tempo abaixo. Mantivemos um certo equilíbrio e organização durante um período, mas com baixo índice de criação. A ideia era uma e a prática do que aconteceu foi outra. Nós nos desorganizamos, nós não conseguimos montar essa estrutura para que a bola pudesse ser trabalhada de um lado para o outro quando o Criciúma fechasse. Nós insistimos muitas vezes do mesmo lado, perdemos muitas bolas e ainda sofremos contra-ataques. E de chance clara mesmo para fazer um gol no final do jogo, quem teve foi o adversário. Apesar da partida ruim, o foco da Raposa já está no jogo contra o Corinthians no domingo. Se fora de casa o desempenho do Cruzeiro está abaixo, dentro dos seus domínios o Clube Celeste é 100%. 5 jogos e 5 vitórias. E é justamente no fator casa, com o apoio da torcida, que a Raposa aposta para espantar a fase ruim e voltar a vencer na competição. Que continue nos acompanhando como vem até hoje, né? A campanha nossa casa vem sendo muito boa e é por eles também que nos acompanham todos os jogos. A gente vai dar o melhor de nós para sair com 3 pontos domingo, a gente precisa disso. Para o gigante da Pampulha, a promessa é de casa cheia. Até o momento, mais de 30 mil torcedores já compraram seus ingressos. E apesar da cobrança, apoio não deve faltar. Para a partida contra a equipe paulista, Fernando Seabra vai precisar fazer, pelo menos, uma mudança em relação ao time que encarou o Criciúma. Isso porque João Marcelo, suspenso, deve dar lugar a Neres ou a Lucas Vidalba. A bola rola para Cruzeiro e Corinthians às 4 da tarde do próximo domingo. E além de vencer, convencer também é fundamental para o Clube Celeste afastar de vez a fase instável e recuperar a confiança da torcida. Sobre o Seabra, fala pra mim sobre a projeção do jogo contra o Corinthians, se é nervosismo pra ele, se acha que ele sabe dos riscos ou não tem risco nenhum. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Com relação a risco, o Cruzeiro precisa de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se manter ali
ou dentro do G6 ou próximo a esse G6, dependendo do que aconteça. E é normal um time que vem de 2 derrotas seguidas fora de casa, já que o Cruzeiro ainda não tem um desempenho bom fora de casa, 8 jogos realizados até aqui, apenas uma vitória e 2 empates, 5 pontos somados em 24 disputados. O Cruzeiro é 100% de aproveitamento ao lado do Bahia, o Bahia que venceu mais uma partida nesta rodada em casa. Claro que o Bahia tem mais jogos do que o Cruzeiro. O Bahia já jogou 7 vezes, o Cruzeiro jogou 5, vai fazer o seu 6º jogo, vai enfrentar um Corinthians que vive um momento muito delicado, conseguiu uma vitória ontem praticamente num confronto direto nesse momento ali no Z4, mas independente disso, o Seabra precisa de voltar a vencer. Acho que essa questão do cargo, neste momento, é algo que pelo menos eu não questiono. Ele é o técnico que tem feito um bom campeonato brasileiro, cometendo seus equívocos, mas o Seabra também precisa de rever algumas incoerências que tem cometido com relação a escolhas, e isso tem acabado, de uma forma, tem afetado o desempenho do Cruzeiro, muito de forma exclusiva, pegando o jogo do Criciúma. É isso. Bom, eu achei que você foi sucinto. Você estava querendo os escovas da bola de novo, né? Não, não é isso não. No programa mais curto é preciso deixar a bola girar. Não, mas o que então, só rapidamente aqui, claro. O Eltinho já puxou ali, mas é que é o seguinte, você fala, só pegando uma carona no que você disse aí. Renato Gaúcho ontem foi chamado de burro pela torcida do Grêmio. Umas escolhas também. Não, sim, mas o que eu estou dizendo, dizendo é o seguinte, quando apontam, não, o Seabra é inexperiente. Não, mas os experientes também não têm dificuldades. Hoje eu vou defender o Renato Gaúcho. Até os experientes têm dificuldades. O Milito não é um treinador jovem, é um treinador rodado e está sendo questionado. É assim, é do jogo. Então com o Seabra não vai ser diferente. Agora, eu acho que tem um componente a mais nas cobranças do Seabra. Ô Everton, tem esse um componente a mais, até pela inexperiência. Mas qual o componente que está começando? Você é um treinador que está começando, e aí as cobranças talvez de torcida, até mesmo da imprensa, essas cobranças são maiores por ser um treinador que não tem tanta rodagem assim. Só que eu vejo um treinador, Everton, com muito potencial. Pelas ideias de jogo, pela intensidade que ele pede à equipe, por exemplo, quando perde uma bola, é um Cruzeiro que precisa ser intenso. Só que aí o Seabra também precisa se ajudar em algumas escolhas que ele tem feito. Por exemplo, a escolha do Palácios no meio de semana é uma escolha que não tem condições. Pelo que o Palácios mostrou no único jogo dele no ano. A gente não está acompanhando o treinamento, mas até nos treinamentos mesmo, muitas vezes quem ele enfrenta nos treinamentos tem que rever também, né? Então tudo é detalhe. E as escolhas do meio-campo, Everton? Para domingo, por exemplo, se ele quer uma sinergia maior com a torcida, que vai comparecer com mais de 40 mil torcedores, espero, no domingo no Mineirão, a escalação não pode ter no mesmo time Ramiro e Lucas Silva. Se ele quer começar o jogo com a torcida já abraçando a equipe, a escalação, quando vai estar ali a escalação do Cruzeiro no Mineirão, eu já discordo. Não pode ter Ramiro e Lucas Silva no mesmo time, até porque o Barreal precisa ser titular nessa equipe domingo no lugar do Ramiro, por exemplo. Eu só discordo de um ponto no que disse o Lu. Por favor. Que é justamente esse ponto de, se ele quiser ter sinergia com a torcida. Cara, ele tem que ir conforme a convicção dele. Mas eu acho que a convicção dele tá errada. Assim, é a convicção dele. Tem que ter o Lucas Silva e o Ramiro. Eu acho hoje que tá errado. Eu já defendi lá atrás. Eu discordo. Só que a sinergia faz parte também do componente para jogar em casa. A sinergia puxa também jogadores. Eu entendo. Você começar o jogo, além da sinergia, que é importante, mas o mais importante é a questão técnica e tática, não pode ter Lucas Silva e Ramiro jogando em casa contra o Corinthians. Eu tô com o Lu nessa. Não pela sinergia, pela questão técnica e tática. Porque, cara, se ele tem convicção no trabalho dele, que ele faça o que ele acha melhor. Embora eu não considere que Lucas Silva e Ramiro sejam as melhores escolhas. Pra mim, hoje tá mais do que provado isso. Eu resisti quando o Valor apontou que os dois não podiam ser titulares. Porque eu vi os dois fazendo 2 bons jogos, pelo menos na minha cabeça, contra o Fluminense e contra o Atlético Paranaense. Pra mim foram 2 bons jogos do Cruzeiro. Em casa, e com os dois. O meu ponto é, quando a gente vê o Japa e o Barreal, e a gente já viu os dois jogando lá atrás, não juntos, mas a gente já viu, eu prefiro os dois a Lucas Silva e Ramiro. E eu acho que só o Seabra hoje prefere Lucas Silva e Ramiro a essa dupla. Porque o resto, eu discordo também da questão do Palácio. Palácio.
Pra mim, Joga tanto que nem o Wesley- nome dele veio rápido. Ele e o Wesley Gasolina, pra mim, tanto faz, cara. Sinceramente, pra mim, tanto Tio, faz. Mas o tô- resto, eu acho que eles estão certos, especialmente no meio campo. Eu acho que hoje todo mundo tá mais tranquilinho, tá todo mundo Não, na mesma página. Eu tô não. Eu vou dizer uma coisa, com o Lucas Silva tendo saído no último jogo contra o Criciúma, no intervalo, eu tento a enxergar que o Seabra vai dar uma descansada no Lucas. Começou a no transição- Lucas, no começou a Lucas. Mas o transição- Ramiro, você concorda que tem que jogar? Não é que tem que jogar. Aí Pode, vai pode jogar. Pode jogar. Vai das escolhas dele, o que ele tá pensando para esse time do Cruzeiro. Mas o Lucas Silva, que o Lucas Silva já jogou pra caramba, já brilhou muito, foi importante pro Cruzeiro na virada de chave no ano passado, quando ele chega na janela para pegar e dar um upzinho na equipe do Cruzeiro, e foi importante em determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele sai do Grêmio questionado e chega aqui e tem boas atuações. Isso é importante. Ponto. Eu acredito que aquele Lucas Silva já não existe há algum tempo jogando no Cruzeiro. 6 meses, para ser mais exato. Para ser mais exato, 6 meses. Né? A temporada dele é muito ruim. Então eu acredito que até para cuidado com o jogador, pelo que ele já representou para a torcida do Cruzeiro, pode ser o momento dele ficar no banco de reservas no jogo contra o Corinthians. Isso é um pensamento meu. E sobre os questionamentos do Seabra, eu já falei isso e vou falar de novo. A virada de chave do Pedrinho ter entrado na jogada, ter entrado dinheiro, também pesa na permanência do Seabra perante alguns torcedores. Alguns torcedores enxergam que um time que o Cruzeiro está montando, o treinador ideal seria o Galhardo. Na ideia do torcedor do Cruzeiro, tá montando um time forte, um time cascudo, um time que vai ter possivelmente um dos melhores meio-campo do país. O torcedor do Cruzeiro vê assim: gente, o Seabra não era pra estar aí. Podia estar aí um Galhardo, um Em Jorge cima disso, deixa eu Jesus. te perguntar uma coisa. Sim. Mas se você tá lá no Cruzeiro, e aí tem condição, é uma suposição óbvia, Tá. tem condição de trazer o Galhardo, mesmo com o Seabra indo bem. E eu acho que ele tá bem, tá? Eu acho que nessa Ok. sequência do Cruzeiro foram 4 jogos, 3 derrotas, eu acho que ele tem responsabilidade. Ele, Seabra em uma. Mas tá. Você não campanha é traiu o boa, Galhardo? a campanha é boa. É, a campanha é boa. Você não traiu o Galhardo? Sem problema hoje, eu com ele eu não traria. Eu traria. Eu traria uma sequência. O cara pega uma sequência ruim, perde o grupo, perde o vestiário, aí beleza. Agora, nesse momento, eu pegando e olhando a tabela de classificação, olhando os jogos que o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento jogando dentro do Mineirão. É claro, a campanha é ruim. Há quanto tempo isso não acontece, Então, né? o Cruzeiro. A campanha do Cruzeiro é muito boa. Quantos times não trocariam campanha com o Cruzeiro agora? O E ainda, Atlético não mesmo. e ainda não existem os reforços. Então, eu esperaria, mas parece que essa virada de chave financeira dá uma pressão maior. Dá uma pressão maior, a desconfiança é maior porque ele tem pouca rodagem e dependendo, se ele perde, dependendo da maneira que perde o domingo aqui, a pressão vai ser gigantesca. Gigantesca. E ele sabe disso, gente. Isso não é uma pressão da imprensa, é uma pressão que ele precisa entender. Internamente, né? Não. É uma pressão que ele precisa entender que ele vai carregar por ter pouca rodagem. Agora, sobre a questão do meio-campo, que eu falei aqui, que o Lucas Silva, eu acho que tem que sentar. Mas o Ramiro não. O Ramiro. O que não dá, Everton. Peraí, calma. Os dois juntos, Calma, Everton. Deixa ele Porque explicar. deixa eu só explicar pra você. Os dois juntos. Os dois Não juntos. quero O explicações. meu problema é exatamente isso. Quero dois você em juntos. silêncio. Então eu acho que é. E outra coisa, além de achar que ele não tem, que ele tem que jogar, sabe por quê? Além, Não quero saber. que além disso tem uma coisa que você precisa levar em consideração. O quê? Lei do ex. A lei do ex será para com implacável. isso. Para com isso. É que Você tá se apegando a uma coisa que não existe. Meu irmão, o problema do meio-campo existe. do Cruzeiro não é o Ramiro, o problema do meio é o Lucas Silva. Não, peraí, o Ramiro não é A o problema. lentidão, Ele é um não, dos. os Os dois, problemas são os dois juntos não podem. Mas sabe, Não Ba- podem. Barreal Se tiver e que Japa. entre Morreu. os dois, se um tiver que sentar, eu sento o Lucas Silva. HG, vem cá, senta aqui do meu ladinho. Não, se um tiver que sentar, é o Lucas Silva. Japa e Barreal. Não tem discussão, é isso hoje. Ah, mas os dois são canhotos. Canhotos. Dane-se. Não interessa. Dá pra montar um meio campo com 3 jogadores Mas o maior problema do Cruzeiro no domingo se chama João Marcelo fora da equipe. Um problema grave, inclusive. Pensando na altura da equipe. O que você acha que vai ser feito, Lu? Deres. Assim,
a torcida vai querer o Vidalba, que eu não vejo muita coisa, mas o Cruzeiro tem um problema sério. Desculpa, Crônico, eu vou te fazer uma outra pergunta. Crônico. O que você acha que seria coerente do Seabra fazer de acordo com aquilo que ele já falou? Não. Vocês não pegaram a fala do Seabra, então. Não, pegando o que o Seabra fez. Vocês não pegaram a fala dele. Só que eu tenho uma preocupação. Valor. Tem uma preocupação O que seria aí. coerente é ele colocar o Neres. Não, Por quê? tô No falando jogo contra o Flamengo, coerente ele com a colocou o fala do Neres. Seabra. Não, ele seria incoerente com ele. Não, com a De fala. acordo com uma fala dele. Faça o que eu faço, não o que eu digo. Não, aí é por isso que ele está trazendo Mas a mais explicação pressão é do que o simples. necessário. Exemplos são Vai mais entrar o importantes Neres, que a outra coisa. explicação é simples. Altura. Exato. O Corinthians tem uma questão de jogada aérea, que o Cruzeiro tem sofrido muito pela média de altura dos jogadores. O Wallace vai ajudar muito nesse quesito também. Além de ter a bola nos pés com qualidade e marcação, o Wallace tem a questão da altura. O Cruzeiro sofre demais. Você vê o Verón marcando o Fabrício Bruno no jogo contra o Flamengo e outros jogadores pegando ali outros atletas na marcação, o Cruzeiro sofre demais na bola aérea. E o Corinthians força muito essa jogada. Então, o que deixa o Neres à frente do Vidalba neste momento, que não tem muita diferença na minha visão, é justamente a altura. O Cruzeiro não pode perder para o Corinthians domingo aqui. Não pode. E não o vai. Corinthians é a baba do boi cansado. E não vai. É a baba do boi cansado. Quem viu ontem o sufoco pagado do Vitória. Mas o Vitória ganhou do Galo. Estou falando do jogo de ontem, na Arena Corinthians, lotada, aquele negócio. Uma dificuldade para ganhar, que é um negócio medonho. Agora, repito. Se perder, vai ser uma pressão desgraçada. E não é fomentada pela imprensa. Não é. O time adianta você ficar pensando que é a imprensa que está fomentando. Não. Você sabe que não é. Mas, assim, tem uma justificativa a pressão ser ampliada. Porque, assim, você vai pegar, se perder pro Corinthians, óbvio. Você vai pegar os últimos 5 jogos, serão 4 derrotas e 1 vitória apenas. E isso aumenta a pressão. É natural que aumente. Claro. Se fosse qualquer outro treinador, já teria. Eu, Thiago, ainda não acho que seja o momento de trocar. Não acho que seja o momento de trocar. Eu também acho que não. A derrota pro Bahia, para mim, ela é justificada pela expulsão. A derrota pro Flamengo, ela para mim é justificada pela diferença técnica entre os dois times. E olha que o Cruzeiro com um elenco bem fraco, ele encarou o Flamengo. Com o Matheus Pereira sem jogar o máximo que ele pode, ele encarou o Flamengo. A derrota pro Criciúma é a única que eu responsabilizo diretamente o treinador. Eu acho que ali ele tem responsabilidade. Agora, sabe quem não tem responsabilidade?